Olha, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina determina que o parto cesáreo só pode ser realizado a partir de 39 semanas de gestação. Antes eram preciso apenas 37 semanas. O objetivo, de acordo com o Conselho, é assegurar a integridade do feto. Quem está aqui no estúdio tem mais detalhes sobre essa nova resolução e outras informações é o médico Jader Carvalho, que agradece a presença. Boa noite, doutor Jader. Boa noite, Christian. A gente tem essa determinação nova, tem uma determinação também nossa estadual do Código de Defesa do Consumidor, do PROCON, do DECON aqui, que beneficia diretamente quem? A mãe ou o profissional nesse caso? Na verdade, as duas beneficiam a segurança materno-fetal. Tá. Falando um pouquinho da resolução normativa do Conselho Federal de Medicina, datada agora de junho de 2016, o que é que ela diz? Ela diz que aquelas gestantes que optam pelo parto cesariana, que esse deve ser feito após as 39 semanas, após ser assegurada a maturidade pulmonar fetal, não só a maturidade pulmonar, mas a maturidade cerebral, maturidade gastrointestinal. Ele vai estar prontinho para nascer, né? O bebê, entre aspas, eles estariam prontinho para nascer. Já em relação à recomendação, então assim, a resolução normativa do Conselho Federal de Medicina, ela é muito feliz nesse sentido de trazer segurança ao binômio, principalmente ao feto, ao binômio materno-fetal, agora, frisando que todos os esforços devem ser feitos para diminuição nesse número elevado de cesarianas. Certo. Nós temos que colocar que a via de parto mais fisiológica para a mãe e para o feto, mais saudável assim, seria o parto normal. A via de parto vaginal, não é isso? Mas existem inúmeros fatores envolvidos. Se culpam muito os médicos, que o médico não quer ficar à disposição do paciente, que o médico muitas vezes cobra pelo serviço que seria coberto pelo plano de saúde, e isso não fica muito claro para a mãe, no caso. Mas é uma coisa que tem que ser chegada a um acordo entre as duas partes, porque tem o lado do profissional também, Sim. né? Exato. Então, assim, o que é que a mãe tem que saber? A mãe usuária, vamos falar aqui do sistema privado. Depois a gente pode falar do SUS. É um pouco diferente a realidade. Então, a mãe do sistema privado, ela tem que entender que ela está fazendo, ao assinar um contrato, ela assinou um contrato com um convênio. Sim. E o convênio é obrigado a fornecer o médico do pré-natal, as consultas mensais e no final da gravidez quinzenais, semanais, todos os exames laboratoriais, ultrassonográficos e a emergência para a assistência ao parto. Ok? Isso é muito claro. O contrato deixa isso claro. Em nenhum momento existe uma obrigação legal ou ética, nenhum tipo de obrigação jurídica de que o médico do pré-natal é o obrigado a fazer o parto. Por quê? Porque o médico ele é um ser humano qualquer. Ele tem um filhinho de 1 ano que ele vai estar numa festinha de aniversário e não vai poder sair dali. Ele foi fazer um curso fora de 1 semana, 15 dias e não vai poder estar ali. Então, assim, é importante que as gestantes saibam que o que a gente deve cobrar do sistema é sempre estrutura adequada para recebê-la no momento do trabalho de parto. E isso, os convênios, né, as operadoras de saúde devem prover. Devem ter hospitais com equipes médicas completas, com plantão obstétrico completo, que garanta essa segurança para a mãe na hora que ela entrar em trabalho de parto, que é totalmente imprevisível. Independente do profissional. Independente, eu posso aqui estar conversando com você, Cristian, uma paciente minha, chegar lá um sangramento de emergência, eu estou aqui. E a equipe... E ela não vai poder esperar. Doutor, e quem que tem que dar essa informação? Por exemplo, acredito eu que haja uma falha na comunicação, porque se a mãe começa o pré-natal com um profissional, obviamente ela ganhou ali a confiança dele, vai querer ter o filho com ele. É o próprio profissional que tem que dizer isso logo de cara, olha, eu vou fazer o seu pré-natal, mas eu não sou obrigado a fazer o parto, por exemplo. Essa conversa tem que existir? Sem dúvida, Christian. Deixar claro na primeira consulta, ou nas primeiras consultas, se não ficar, porque a primeira consulta ela é muito recheada de informações, mas deixar claro na primeira consulta de que o médico pré-natalista pode não ser o médico que está disponível no momento do parto. Isso acontece no SUS. No Sistema Único de Saúde, ela faz o pré-natal no postinho, muitas vezes. Sim. E ela vai ter o filho dela na emergência
do Hospital Geral Santa Casa, na maternidade escola, no Gonzaguinha da Messejana, entendeu? São realidades diferentes. Agora, muitas vezes a relação de confiança que é criada durante o pré-natal faz com que essa paciente opte. E até as próprias referências de amigas, de anteriores daquele profissional, de que ele é um profissional capacitado, né, com empatia, treinado. Então faz com que ela opte por aquele profissional e ela só deseja aquele profissional. Pronto. Aí gera aquela cobrança que é muito criticada, que virou alvo de polêmica sempre, do médico cobrar por fora, além do que está estabelecido lá no plano de saúde. Quem determina que isso é legal ou não, por exemplo, eu não sei se é a Anvisa e o Conselho Federal de Medicina. São duas esferas. Isso. A que pé está isso hoje? Pronto. Na verdade, o médico não está cobrando por fora. Na verdade, quando o médico coloca isso, ele está colocando um serviço que o plano de saúde não oferece. Que é a disponibilidade dele. É um estado de sobreaviso permanente. Certo. Se ele contratualiza isso com a paciente, que isso seja, e que como você falou no Conselho Federal de Medicina, o parecer do Conselho Federal de Medicina de 2012 diz que isso deve ser abordado na primeira consulta, certo. Ela deveria ter esse diálogo, né? Então, ele não está cobrando por fora, não é uma taxa extra, ele está cobrando por um serviço, inclusive já existem pareceres de juristas, né, no Brasil, colocando essa cobrança viável, legal, porque estaria fora do que ela contratou com o plano de saúde dela, né? Então, em nenhum momento existe a obrigatoriedade jurídica ou legal do médico do pré-natal ser o responsável pelo médico do parto. Se assim a paciente o deseja, é uma opção pessoal dela e ela está no direito dela. É um serviço diferente. Agora, eu quero frisar que, embora o Conselho Federal de Medicina seja o órgão normatizador da ética médica, que disciplina a profissão médica e tornou ética a cobrança do serviço de disponibilidade, desse estado permanente de sobreaviso, o DECOM, né, a promotoria, a ANS, colocam como ilegal. Então ainda há um caminho, uma trajetória a ser dialogada com essas entidades, né, com essas instituições, as entidades médicas. Né? Doutor, para encerrar rapidinho, quais são de fato as vantagens do parto normal, porque a mulher nasceu para ter filho de parto normal, enfim. Tem mais vantagens mesmo? Sim, tem. O parto vaginal ele é mais fisiológico, sim. A mãe recupera mais rápido as suas atividades habituais, né? O bebê vai estar prontinho, como você usou essa palavra, ele vai estar prontinho já. Então foi o momento que ele determinou para que houvesse o desencadeamento do trabalho de parto, né? Então, sem sombra de dúvida, como eu disse no início da entrevista, os esforços devem ser para que se aumente a incidência de parto vaginal. E aí envolve campanhas elucidativas, o diálogo com o médico, né? Não podemos esquecer, sem colocar que o parto cesariana salva vidas. Sim. Pois é bom que fique claro que banalizou-se, mas às vezes é mesmo necessário. Muitas vezes, em algumas vezes, em algumas vezes sim, complicações hipertensivas. Para a mãe e para o filho também. Hipertensivas, complicações hemorrágicas gravíssimas, sofrimento fetal, e por aí vai. São indicações absolutas de cesarianas algumas. Então, não se pode demonizar um procedimento que salva a vida, que resguarda a vida da mãe e do feto. Então, e muitas vezes, ele vai ser o procedimento de indicação cirúrgica, de indicação médica precisa. Ok. Doutor Jader, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço pelo esclarecimento e chamo à disposição. A gente também, sempre que precisar.